Boa tarde para Cuiabá e boa noite para nós que estamos aqui, 6h02. Muito obrigado mais uma vez por quem está nos prestigiando. Estamos no 10º podcast, graças a Deus, felizes e tocando e todos os dias com bastante comentário, de apoio, com os assuntos variados, como eu coloquei no primeiro. Eu sempre ia colocar alguma coisa de pet e alguma coisa de empresa de modo geral, mas que servisse para o pet e para outras empresas também, como eu já fiz com alguns colegas, professores, que de um conhecimento muito grande, que já tivemos oportunidade. Mas hoje, a semana passada nós fizemos um reprise com o Dr. Alex, mas hoje nós temos uma situação bastante especial, que há 15 dias atrás, ou mais, nós estivemos também bastante próximo disso, com uma pessoa lá de Monte Alto, a Simone Define, e hoje eu tenho uma situação bastante especial dessa de, principalmente, assim como eu fiz com o Tiago, a questão da posse responsável e tudo mais, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, protetores independentes de pet. Quem são esses protetores independentes de pet? São indivíduos que se dedicam o seu tempo e recursos para resgatar, para cuidar, para encaminhar animais abandonados de uma situação de risco, atuando de formas bastante complementando, infelizmente, o que o serviço público não dá, que faz muita falta, e eles fazem essa proteção. Eles fornecem assistência veterinária, abrigo temporário, alimentação, buscam lares responsáveis. Essa moça que eu fiz há 2 semanas, 15 dias atrás, lá de Monte Alto, a Simone, ela falou, professor, eu pego o animal e tal, depois eu fico buscando um lar para colocá-lo, pelo menos temporário, eu preciso até que ele se recupere para que eu possa fazer. Então, são esses os protetores independentes, cujo tema de hoje nós demos o título de protetores independentes, porque eu vou entrevistar uma pessoa que extremamente ligada a isso que eu quero dizer. Então, é o 10º podcast nosso, e com isso aí, protetores independentes de pet. E nós estamos com muito prazer de entrevistar hoje Mônica Fajardo, que eu vou falar alguma coisinha dela. Ela é pós-graduada em alfabetização e letramento, neuropsicopedagogia, é isso? É mantenedora do Colégio Visão em São Vicente, é onde nós estamos aqui na Baixada. Amante da causa animal, atua como protetor independente, mãe de pets, atua como voluntária em ONGs regionais, embora não tenha obrigação, mas além do trabalho ainda ajuda a ONG como voluntária, quer dizer, a dedicação é muito grande.
E ela é mãe de 5 pet, avó de um lindo patudinho que está aqui com a gente, o Pierre, né? E carinhosamente ela é chamada de Tia Amor, de Mônica, né? E que de muitos agregados que hoje seguem felizes em famílias que ofertaram e ganharam a oportunidade de provar um verdadeiro amor, um amor incondicional. Então eu queria agradecer muito, foi até muito rápido, a gente conversou. Ontem nós alinhamos um monte de coisa de você estar aqui. Exatamente. Eu espero que a gente possa, com isso, contribuir para o mundo pet, que eu acho que eu também tenho uma parcela de contribuição pelo que eu já realizei, já publiquei livro para pet shops, fiz o Prêmio Pet Shop Brasil durante anos no Villa Country em São Paulo, era uma festa muito grande. Aí vendi a revista, não deu continuidade, mas eu estou aqui tentando contribuir um pouquinho mais para o mercado pet, com muita vontade, porque eu também gosto muito. Hoje não tenho animalzinho, mas já tivemos 2, mas a família tem, né? Tem gato também, ok? Então é isso que nós estamos trabalhando, ok? Então nós vamos hoje conversar com você. Antes eu queria apenas pedir o seguinte, as pessoas que estiverem sintonizadas, como diz o meu diretor, ele não gosta, outro dia eu falei telespectadores, ele me chamou a atenção, web espectadores, é chique, né? Nossa. Por favor, além de se inscrever, que nos ajuda muito, dá o seu likezinho, Isso. né? A Mônica também disse que ia pedir para dar o likezinho, porque aí Dá um vê like as aí, pessoas galera. que estão fazendo, ok? Então agora eu queria ouvir um pouquinho, que você também se manifestasse. Depois nós temos uma série de perguntas para discutir com você, de uma maneira bem informal, que se você não concordar, fique à vontade, eu prefiro não responder assim, respondo assim, quero que você fique totalmente à vontade, ok? Vamos lá, Tá então. ok. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos, né, que nos assistem aí. Para mim é uma satisfação muito grande poder vir falar de um tema que para mim é uma das razões da minha vida, falar dessa causa animal. E imagina, eu ouvi você falar, eu já não estou mais nesse ramo, tá, né? Mas quero contribuir, você está contribuindo muito, porque ter um podcast onde você pode estar falando sobre a causa animal, trazendo todas essas informações para muitas pessoas que ainda desconhecem as informações, né? Porque muitas pessoas conhecem feiras de adoção, essas coisas que são mais populares, né? Mas não sabem E mais como comuns, inclusive, né? Exato. E não sabem como funciona, de repente, os bastidores, né? Não conhecem protetores independentes e acham que todos os protetores, né, são esses grandes protetores, né, que nós temos espalhados por aí também. Mas não é bem assim. É uma causa extremamente, eu ainda falo que é uma causa super invisível, né, aos olhos da sociedade, porque vem ganhando um espaço e uma força, né, mas ainda precisa ser muito bem explanado, explorado, porque existem muitos animais, e aí a gente fala de todos os animais, né? Cavalos, cães, gatos, enfim, uma infinidade de Pássaro de bastante, outros peixe pássaros. também. E outros, hoje outros, porque eu sempre dividi em 5, né? 5 categorias. Cães, gatos, aves, peixes e outros. Só que outros hoje, você tem que arrumar mais dedo aqui para falar, porque verdade. cria-se todo tipo. É iguana, como nós comentamos, Sim, é hamster. são tartarugas, né? Tartaruga. Então, Eu tenho uma das infinidade. empresas que tem aí, ela tem comida para jabuti. Olha aí, tá vendo? A Nutricom que está aí, comida para jabuti. Olha que Minha bacana. amiga Ana Paula Jovenati, Vou querida até amiga. já conhecer, porque Não, na eu verdade, pedi. um dos meus resgates, né? Um dos resgates que nós fizemos foi de um jabuti. Olha aí. Né? Eu pedi, inclusive, que me mandassem alguns produtos para eu colocar sobre a mesa aqui, em algumas vezes, porque nas entrevistas as pessoas vão vendo, vão se familiarizando com isso. Exato, é muito Porque, como você importante. falou, às vezes tem muita gente, como são produtos quase que excêntricos, eu diria, não são muito comuns, as pessoas não conhecem, nós temos que divulgar. E esse é o meu propósito, de divulgar as coisas do que eu quero, porque às vezes as pessoas ficam assim, você falar de podcast, eu quero falar para a empresa, para a indústria, para o comércio e tal, mas eu tenho que pegar as pessoas que têm as suas atividades isoladas contra a vontade do poder público, na verdade, Sim. ou forçando situações para o poder público ficar, que é a maneira que nós temos de contribuir para o mercado pet. É isso mesmo. Eu, na minha primeira
podcast, eu disse o seguinte: muita gente busca oportunidades para trabalhar, para fazer alguma coisa. Uma grande oportunidade que tem, seja você um protetor independente, que você vai arrumar trabalho, vai arrumar quem te ajude, um monte de coisa, e vai fazer uma boa causa, se você gosta de animal. Porque, como eu te disse, até falando por telefone, eu chego, eu quero montar uma pet. Você gosta de cachorro? Torcer o nariz num monte, porque o primeiro xixi que o cachorro fizer dentro do estabelecimento, ele vai se aborrecer com o dono e vai perder o cliente. Geralmente é assim, né? As pessoas entendem que para ter algo, né, algum negócio, basta você achar que gosta, né? Ou achar que tem o dom para aquilo, né? Como numa escola, né? Eu gosto de cuidar de criança. Eu gosto Ou pensando só em resultado também. Não é assim, né? Você vai conseguir, mas tem que se dedicar, Com certeza, mas o amor sempre tem que vir em primeiro lugar, porque o amor move, né? O que a gente quer, onde a gente quer chegar. E quando não tem isso, não tem objetivo, você não consegue sair do lugar, né? E não consegue fazer com que as pessoas sintam isso, né? Porque é o que a gente estava falando da empatia, né? E a gente, quando você sente quando a outra pessoa está conversando com você e vê assim, não, essa pessoa realmente ela tem alguma coisa diferente e gosta dessa causa e gosta de estar nesse ramo por conta disso, né? Fora o que a gente faz aí pelos bastidores, né, que eu falo. E engatando nisso, como a gente diz a propósito, o que te levou a se tornar uma protetora independente de pet? Por que você se tornou? Bom, eu acho que desde criança, né, eu acho que a gente já nasce com isso, acredito muito nisso, que a gente não se torna nada, a gente já foi escolhido para ser algo, né? Sem dúvida. E desde criança eu sou muito ligada a animais, né? Já tomei algumas mordidas próximo ao olho e tudo mais. A minha mãe ficava enlouquecida. Mas, enfim, eu sempre tive esse amor, né? E sempre fui, assim, ligada a tudo que eu pudesse ajudar de alguma forma. Então, eu nunca gostei de ver judiando. Desde criança, eu brigava, eu arrumava algumas confusões por conta disso, né? Mas desde que eu me entendo, assim, depois que eu me casei, né? E eu ganhei, na verdade, eu ganhei do meu esposo um cão, porque eu sempre tive vontade de ter, mas nunca tive condição de ter. Porque, assim, uma coisa a gente... acho que a maioria das pessoas tem essa utopia. Eu queria ter um cachorro tal. Eu queria ter um da raça tal, né? Só que aí vai lá e compra esses animais, né? E assim, é muito ruim quando a gente compra, quando a gente faz essa aquisição de comprar, porque a gente está incentivando muitas vezes, né? Canis clandestinos, né? Onde as matrizes sofrem muito. E isso me deixou muito... Depois que eu comecei a estudar e entender um pouco mais sobre o que era, né, essa parte de canil clandestino, como eram as matrizes, o que elas passavam, principalmente nessa parte do bulldog, né, que eles... mesmo o pitbull, que eles às vezes colocam amarrados, a fêmea. Então, assim, é uma coisa muito triste. E só realmente dando uma aprofundada para ver mesmo, uma pesquisada, que também hoje em dia é tudo muito fácil, né? Se você, no momento, colocar um Google ali, você vai ver muitas imagens que são muito fortes. Nós tivemos uma situação muito curiosa, você está falando, e minha cabeça aqui está voltando. A Mel, que foi a última que nós tivemos, da minha filha comprou. Sim. Comprou. E a gente percebeu que ela não estava na época de ser dada, porque no mínimo são 40 e poucos dias para você poder passar o animal para frente. Ela cortou o rabinho da cachorra antes do tempo. Certo? Foi isso que aconteceu, muito triste. Mas depois aí já tinha ficado, como a gente gostava, tudo bem, vamos levar. Né? Mas é triste. Era um lugar de venda que só pensava na grana, clandestino. E a gente acaba, até assim, né, involuntariamente contribuindo para isso. Sem dúvida nenhuma. Né? Quando não acontece, aí no abandono depois, né? Com certeza. Fica com o cachorro, não tem a grana, como você falou, para ficar. E hoje a gente falou da posse acontece responsável aqui outro dia, com o Tiago, como é? Godinho. O Tiago, né? Ele deu um show aqui também, da posse responsável, né? Foi muito legal, mas é isso aí, então continue. Mas eles, a gente estava até falando aqui, já vou puxar, né? Vou falar o nome de uma pessoa que eu acho muito importante nessa causa, que é o Rafael Saraiva, né? O deputado. E assim, ele tem um trabalho sensacional e ele, em algum
ele e a equipe, né? Teve algum tempinho atrás, agora eles acabaram lá em São Paulo, porque tinha uma feira numa cidade lá, num bairro, No bairro. onde eles expunham, eram expostos esses cães, né, para que as pessoas fossem escolher e tal. E aí a equipe começou a estudar quais eram esses dias, porque é tudo muito por debaixo dos panos, né? E aí eles conseguiram acabar com essa feira. Graças a Deus. É E como o muitos pássaro, cães... que eles fazem muita coisa de pássaro aí, Sim. clandestinamente, proibidos, essa coisa toda. Essa parte de Infelizmente, Nossa, canto, triste, triste. né? Assim, e vai para uma infinidade de coisas, rinhas, né? É, Essa coisa rinhas. toda. Então, assim, quando eu me entendi por gente, eu já estava envolvida com essa causa. Então, eu sempre ajudava alguém aqui. Era um gatinho que precisava de uma medicação ali, eu ia ajudar, eu conseguia. Então, assim, e uma das primeiras coisas que me impactaram muito foi que um desses meus cães que eu ganhei do meu esposo, ele teve uma doença chamada parvovirose. E eu nunca tinha tido nenhum contato com nenhuma doença, porque até então os cães que são SRDs, né, os vira-latas, né, eles não têm muito disso, né? O que eu falei, desculpe a comparação, mas o vira-lata é morador de rua, né? Não tem, eles parecem têm uma que... saúde. Não, estão imunizados por um monte de coisa. Exatamente. Mas eu acho que isso é coisa lá de cima, né? Deus é que faz essas coisas, E porque a gente vê, né? Mesmo na pandemia, a maioria dos caras não pegavam Covid e eram expostos a tudo, né? E a gente tem gente e se nós guardando aí- um monte de coisa. Perdemos amigo aqui, inclusive. Deus nos livre. Foi uma época muito complicada. Então, quando né? você sentiu, você já estava dentro do projeto e tocou daí Eu já pra estava frente. lá, dentro de hospitais, assim, porque, na verdade, algumas medicações não tinham para ser comprada. Então, eu me vi dentro do hospital até São José, aqui mesmo. Mas de hospital, outro dia, se você olhar, não me lembro que dia que eu falei, quando eu comecei a trabalhar com PET, já faz quase 50 anos. E eram só duas empresas multi, eu trabalhei numa delas, que produziam ração extrusada, nem tinha. Tinha peletizada. E você quer saber, em alguns lugares, a peletizada de porco é igualzinha de cão. Tinha cara que vendia de porco para cachorro, entortava ossos de cão. É um negócio absurdo. É o clandestino, é esse monte de porcaria que faz. Meu Deus. E eu sempre me refiro a isso. Como você está falando, medicamento, não tinha medicamento. O medicamento que se dava é o que nós usávamos normalmente. Você sentia um comprimidozinho, tal. Aí algumas empresas começaram a produzir. Eu citei aqui, se eu não me engano, a primeira foi a Bayer, que fez, e inclusive com diferencial de preço, porque já eletiza um pouco a coisa. Exatamente. O que eles estão com razão. Você quer um remédio especial, você vai pagar. É uma empresa, ela tá cuidando da vida dela, da saúde financeira dela. Mas hoje você tem os remédios específicos, né? E os veterinários, o que cresceu, o que diversificou a profissão de veterinário nas especializações. Eu estava falando, tem cardiologista. Eu conheci uma moça cardiologista há quase 30 anos atrás, todo mundo estranhava, a Flávia, e ela já era cardiologista. Hoje você tem cardiologista, tem tudo que você pode imaginar. Especialidade. Tivemos uma entrevista aqui com o Issa, que ele é coordenador dos cursos da Ancrivepa, acho que cheguei de falar isso. E eu vou trazer outros veterinários especializados para falar. Muito bom, então vamos continuar o nosso papo. Há quanto tempo, então, você pratica essa atividade? Não vou nem perguntar, porque é quase desde que você nasceu. Exatamente, já tem aí mais de 20 anos. Legal, mas muito bom. Mais de 20 anos que você está fazendo, né? Como é que você adquire os pets, você resgata, você busca animais abandonados? Como é que é esse seu comportamento? Como é que é isso? Na verdade, né, as pessoas elas começam a indicar, né, para outras, né? Quando, por exemplo, um cachorro foi atropelado numa avenida. Quem pode ir? Eles começam a citar nomes de protetores, né? Em alguns posts, assim. E aí o pessoal começa a ficar de olho naqueles posts, né? E a seguir os protetores, até porque em algum outro momento eles podem precisar da gente. Então, assim, e aí eles vão nos chamando, né? Isso vai se espalhando que a gente não tem nem noção de onde a gente chega. Mas todos os dias a gente tem pedidos de ajuda. Às vezes é um pedido para uma castração, às vezes é um pedido para um lar temporário, às vezes é um pedido para resgatar algum cão que tá sofrendo maus tratos, né? Que esse ainda é uma
um desafio muito grande aqui em São Vicente para a gente, porque a gente ainda é uma coisa... Chama a polícia militar. Mas tem um secretário de Cuidados de Saúde Animal, tudo aqui na prefeitura, que eles cuidam disso daí. Eu não me lembro o nome dele aqui agora. O Tiago que me falou, Rodinho, que eles cuidam de animais que estão vivendo de forma que não irregular, ambiente fechado, não sai com o animal, sujeira, essa coisa toda. Esses secretários aqui, que vai em cima. Eu não sei, não conheço nenhum aqui ainda, né? Não me tem uma secretaria para isso, da prefeitura. Nós temos, mas na secretaria aqui de São Vicente nada funciona. Essa é a parte triste de São Vicente. E, assim, que a gente vem falando desde a época, né? A gente sempre vem batendo em cima dessa tecla. Agora eles estão construindo aí, parece que um hospital, para que seja, né, tudo cuidado, né, tem um cuidado e tudo mais. Porém, mas nós não temos, assim, aqui nós temos a Ubasa, que fica na área continental, né? Que é desse bem-estar animal aqui de São Vicente, que é tem como coordenador o doutor Eduardo, o Gustavo Palmieri. Gustavo Palmieri. Ele tem uns outros parentes médicos também, de outra coisa. O pai dele também, pai, né? é um excelente, esse mesmo. Excelente, pediatra, o pai dele é Isso. maravilhoso, inclusive foi meu pediatra, né? Olha aí. Mas assim, mas falta muita coisa aqui. Ele não tem talvez tantos recursos para poder fazer o que gostaria de fazer. Pode até ser. Como eu não tenho esse conhecimento, se é um recurso que não é repassado para ele, né? Ou se às vezes também, até porque ele também tem hoje ele tem a própria clínica particular, né? Sei. Então, assim, a gente... E são muitos casos. Sim. Muitos casos. Então, às vezes, eu entendo que não se dá conta de tudo, né? Porque as pessoas acreditam... Tem uma campanha para fazer um hospital próprio aqui. A prefeitura está à frente disso, né? O prefeito Caio Amado, ele tem falado sobre isso. Porém, nós não sabemos a quantas andam. A gente até, na verdade, acompanha uma coisa aqui, outra ali, mas tudo aqui é muito devagar, né? Se a gente for comparar com Santos, né? Porque Santos é outro... A gente fala que é até um outro... Praia Grande também cresceu muito, né? Nessa área... Em todos não só na área de perto, um monte de coisa. Praia Grande, em 10 anos, que transformou Praia Grande... tem Cadu Barbosa, que é um vereador maravilhoso, que faz Mas muita o que transformou coisa. Praia Grande em 10 anos é inacreditável. 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 Ultrapassou a gente aqui, né? Que a gente piscou, aconteceu e a gente não sabe. Hoje é a segunda cidade, era São Vicente, hoje é Praia Grande, tem mais população Exatamente. do que São Vicente. E aí é isso, mas assim, não é fácil, né? Ser protetor. Agora, eu tenho uma curiosidade de saber, você, quando resgata esses animais e tal, você tem um limite que você fica com um determinado número de cães. Quando você resgata, o que você faz? Você procura alguém para doar, não fazendo uma feira de adoção, mas procurando de forma particular alguém que você sente que tem responsabilidade. Com certeza. Né? Porque eu conversei com o Tiago aqui outro dia, ele falou que tem ONGs bastante responsável, que quando a pessoa quer adotar, é como o menor. O menor. Documenta, inclusive. Existe. Vai lá, visita a casa onde vai, vê se tem condição de pôr o animal. Porque você pega um animal grande, se for uma casa, um apartamento que não dá, fica difícil. Né? Então eles visitam e tal. Exato. E você então procura pessoas e encaminha. Na verdade, nós resgatamos, né? Alguns, não são todos, porque a gente, como é protetor independente, a gente não tem como, né? Financeiramente, nem psicologicamente falando, porque são casos, às vezes, eu peguei um caso há alguns meses atrás de um cão que estava no caminho da área continental e uma amiga entrou em contato comigo, Mônica, não posso deixar ele aqui porque os urubus estavam quase comendo o bichinho vivo. Olha, né? aí, urubu quase comendo os bichinhos vivos, que absurdo. E aí conseguimos, ela pegou o cão, trouxe, nós levamos numa clínica veterinária aqui, porque foi difícil conseguir até quem nos ajudasse de alguma forma, mas esse cão já estava totalmente assim, ele estava com muita bicheira, coitadinho. E ele estava sem o palato. Porque os bichos comeram toda essa parte de cima. Que coisa impressionante. Então foi muito difícil. Nós tivemos foi uma coisa muito Essa receita triste. Do urubu nós precisamos pegar, que é boa para comer humano. Tem muito humano que merece. É boa, urubu, né? É verdade. Eu gostei, não é só os cãezinhos. Sem pala, sem nada. E aí foi uma coisa muito difícil, porque a gente não tem recurso, não tem ajuda.
Quando a gente procura a Ubasa ou, né, hoje aqui aqui perto do Horto, esqueci, agora me fugiu o nome, zoonoses, né? Aqui também é muito complicado, porque eles fazem atendimentos muito básicos, né? Quase não tem medicações e nem nada, Então, né? normalmente você adquire isso quando alguém encaminha, Quando alguém você encaminha. resgata ou busca animais E abandonados. faço os cuidados com a Até ajuda das porque pessoas. vem para dentro da sua casa Vem também, pra você de- tem que cuidar, né? Geralmente, Imagino. como eu tenho os meus, É. então a gente tem que tomar esse cuidado também, porque a gente não sabe como esse cachorro está chegando, como esse animal está chegando. Imagino. Então a gente Você tem os precisa- outros também que Exato, podem... precisa proteger. Então proteger, a gente é tem verdade. pessoas que nos ajudam com lares temporários. Mônica, deixa eu te perguntar. Você, no seu caso, você trabalha especificamente com cães. A minha preferência Cães. são Mas às cães, vezes mas trabalho acontece. com todos. Sim, mas como você falou aí de outro animal, inclusive, né? Sim. É curioso, porque e ainda tem uma coisa, queira ou não, no Brasil, o cão ainda é o preferido, né? Nos Estados Unidos a população de gato é maior do que a de cão. Mas verdade. aqui, porque o gato é quieto, ele não incomoda, fica em casa, ele diz que se acomoda, ajeita mais com a casa do que com o dono. Verdade. A minha netinha tem 2 lá, eu sempre falo dela aqui no programa. Ela tem um que é vizinha, que o dono não cuida, a gata vem lá toda hora, é Madalena, né? E agora ela pegou na rua também, mandou castrar e tal, é a Aurora. Eu acho legal botar um nome assim. É o Pierre. Esse aqui é o Pierre, Entende? O meu era o E os Rafik, outros- que eu te Ai, falei. gente, cada nome que a gente... Meu Deus. Então, você faz, mas faz de outros também, né? Sim, Legal. faço. Você faz doação desses pets quando você salva, como eu perguntei, e você já tem pessoas que te procuram para saber, quando você tiver um pet nessas e nessas condições. Sim. Tem? Inclusive hoje... Fala um pouquinho disso, que é interessante. Tem um casal, né, de amigos nossos que eles queriam muito um cachorrinho, né? Eles queriam muito, e eles são um casal que não tem filhos, e isso a gente está vendo isso muito comumente. Comumente. O pessoal aderindo mais os pets do que até tendo filhos. Às vezes um filho momento. só, mas tem pet. Às vezes não tem A filho, mas maioria tem pet. Eu não hoje vou longe. O meu netinho, né? Que é netão. A minha filha também hoje tem. então. Meu netão, se ele tiver para brigar, meu netão de 35 anos, né? Ele tem um cachorro, ele não tem filho ainda, né? E é o Chocolate. Eles pegaram também o Choco num buraco lá, coitado. E o cachorro é um amorzinho de cachorro, grande. Olá. Eu não sei nem a raça para te dizer. Mas o cachorro é muito quietinho, muito tal, porque ele reconhece que ele foi socorrido. Que Com coisa. certeza. Porque o animal tem essa Gente, sensibilidade, vocês não né? têm noção. Muito, Que muito. coisa. E isso o mais legal de tudo isso é quando a gente tem essa sacada. Porque eu costumo dizer assim, né? Tem muitas pessoas que nos criticam, né? Meu Deus, quando me vê, então, fala, nossa, Mônica, você é maluca, com um carrinho, eu não sei o quê. E galera, não tenho um, eu tenho 3 carrinhos em casa, porque lá são 5, né? Você tem 2 filhinhos? Eu tenho 5 cães. Sim. E filha, eu tenho uma. Uma filha. Uma filha Olha aí. que casou agora, né? Casada Em- já? Em Poxa, dezembro que ela beleza. casou. E ela tem o Jake, que é um dos resgatados que nós resgatamos. Ele veio da Praia Grande Que beleza. e é um pequinês, né? Que eu comentei até aqui com essa esposa. E o que acontece? Para mim, quando chega para mim, é muito difícil eu conseguir passar esta criança para frente. Então, assim, hoje eu tô Se aprendendo. apega, né? Se apega, né? Muito, muito. Todos os meus são resgatados, menos o Pierre. O Pierre, na verdade, foi o último da ninhada de uma tia de uma aluna minha, que sabia que eu gostava de cães, e ela veio, vai, passa em casa, dá uma olhada. E porque ele era pretinho. Porque tem essa coisa também, né? O pessoal tem infelizmente, tem essa discriminação. Olha, que tem. Caramelo, vira-lata caramelo e... São os mais preferidos. São os mais, Que coisa. são os mais descartados, assim, né? Digamos assim, né? E pretinhos são muitos, assim. Que Então, coisa. O Rafik era preto. olha lá. Nossa, o Rafik era Lá em pretinho, casa eu uma tenho o beleza. Guerreiro, que também era um cachorro da rua, da nossa rua. E ele era de um rapaz ali que morava e bebia muito, né? E a gente via que ele apanhava e tudo mais. O cachorro foi atropelado. E aí um belo dia eu tô chegando, ele não chegava perto de ninguém. Tô chegando em casa, uma das moças que sempre conversam comigo e me ajudam também na causa,
me perguntou, Mônica, você ainda quer ficar com o guerreiro? Eu falei, o que aconteceu? Foi atropelado, e aí começamos a caçar o guerreiro. Bom, enfim, o guerreiro aí perdeu um dedinho da pata, cuidamos, tudo, e hoje ele está na minha casa comigo, porque não teve jeito. Você gostaria de ter, vamos dizer, aprender assim, não, e fazer, de adestrar um pouquinho? Então, essa parte de adestramento, eu gostaria, porque eu sou uma mãe que mimo muito. Eu Então, imagino. lá em casa, por exemplo, quando o guerreiro chegou, e chegou o Jake, que é esse da Praia Grande que está com a minha filha, meu sofá acabou. Eles acabaram com o sofá. Mas assim, e aí vem a E paciência. eles fazem a arte e quando você chega, eles sabem que fizeram a arte, abaixa a cabeça e sai dele. Nossa, mas sabem muito. E assim, o que a gente sempre fala, né? Ali a gente tem que ter essa paciência. Principalmente com cães que são resgatados, né? As meninas das ONGs sempre elas falam muito, colocam sempre isso em destaque, porque quem vai adotar precisa estar disposto a entender, a compreender, a ter paciência, porque às vezes é um cão que morde por estar assustado e com medo. A gente não sabe o que esse cão sofreu. Então, até que a gente consiga reabilitar esse animal, né? Legal. Não é Então, fácil. eu estou te perguntando isso pelo seguinte. Eu tenho um amigo que está em Paris hoje, meu amigo pessoal. Ele é dono da K9, ele é adestrador. Ele está trabalhando em Paris faz algum tempo. Que legal. E ele foi para lá com a esposa, a Marcela, minha amiga, levou a filha para lá do primeiro casamento dele. Se a menina se adaptou, Natália está com 23 anos já. Eu vou entrevistar o Jorge um dia. Por causa do fuso, são 5 horas, então agora já são. Nossa, deve estar lá. Mas eu vou entrevistar, e ele é um adestrador. Para você ter uma ideia, já comentei isso aqui, mas não com você. Teve um médico em São Paulo que saiu de um hotel na Paulista e se perdeu. E quem achou foi o Jorge. E ele tem hoje um catapete lá. Você perde o teu cachorro, os cachorros dele ajudam a achar o teu. Então, o dia que eu for entrevistar o Jorge, eu vou te fazer mais um convite, nós vamos acertar. Saber que legal. Esse horário é mais fácil para você, 6 da tarde? Como, na verdade, né, eu tenho essa flexibilidade de horário, né, Sim. por graças a Deus poder ter o meu próprio negócio, então o momento que você fala para mim, eu Mas até porque é interessante de pessoas que convivem com a minha, que convivem, vão me ajudar até fazer. E o Jorge vai se sentir muito feliz. Eu convidei o Tiago também, no dia que for com o Jorge, e o Jorge é mais gente para conversar com o Jorge. O Jorge é um cara, demais, ele é um cara gente. maravilhoso. Eu adoro. Nós conhecemos o Jorge há quase mais de 20 anos. Costumo falar que todas as pessoas que gostam de animais são pessoas maravilhosas. Não, o Jorge incríveis, né? e ele foi para a França e ficou lá. Ficou lá. E a família está indo lá toda hora, o cunhado casou, está indo lá, e eu falo com o cunhado. É lá do United States of Moca, é da Moca também. Não, a Moca. Aquilo é uma nação. Tudo que você perguntar, nós temos lá, tá bom? Que legal, legal. Gente. Então, legal. Quer dizer, esses pets que você salva, tudo mais. Legal. Você sugere, anima, encoraja outras pessoas a serem protetores independentes? Com certeza. Né? Sempre. Tem pessoas que te perguntam, Mônica, como é que faz? Como é que você começou? Algumas dessas perguntas que eu estou te fazendo, tem pessoas também? E você orienta, ajuda? Sim, na verdade, é muito mais comum as pessoas do nada já se verem dentro do negócio, porque você. É como você falou, você também começou já e ficou. Não tem como, porque quando você abre seu coração para ajudar, que seja uma coisa super simples, você acaba já se envolvendo. Quando você está envolvido, ali você tem que só aprender, e aí é o que eu tento fazer, né? Eu vi que a Renata está aqui, no meu ao vivo aqui, vamos entrar lá, dar o like lá, Rê. A Renata também é uma pessoa super bacana. Ela, esses tempos, fez um resgate. A gente estava tentando arrumar uma família para um shih tzuzinho também, pretinho. E conseguimos agora a fazer, a ter uma casa para eles. Né? E esse casal, que inclusive hoje está vai passar por uma entrevista com o pessoal da ONG dos Guerreirinhos lá de Santos, que é a Mônica também, minha xará. Vão fazer uma entrevista para ver se eles conseguem ficar com o Logan, que é um outro shih tzu que está com eles, que não foi bem tratado, maus tratos, né? E hoje ele tem baixa visão, então tem que ser uma família que tenha condição financeira, porque infelizmente eles têm esse custo, né? Não tem jeito, né? Não basta só ter o amor, né? Eu falo que
se para mim, a minha casa poderia ser repleta de cães, né? Mas as imitações cães, existem, evidente, só dentro. que a gente não consegue, porque assim, eles precisam ter vacinação, eles precisam ter o básico, né? E aí, se pega um carinha, que nem esse Pierre meu aqui, né? Que esse aqui é Pierre é famoso, hein? Pierre é cardíaco, ele é Olha cardiopata, aí. então ele faz tratamento com a doutora Nathalie, que é o pessoal do Mitra, que cuida dele. Ele é renal, então ele é cuidado pelo nefrologista doutor Luiz Henrique Guimarães, que é esse que eu falei para você, que é um dos caras mais incríveis que eu conheci na minha vida. E também, né, eu tenho a galera que é onco, que faz tratamento com o doutor Bruno Roque, lá do Ômega, né? Todo mundo ali do entorno do Canal 3 ali, mas a galera muito bem legal, preparada. legal. Então, assim, precisa ter isso, porque hoje, falando em valores, eu acho bom para a galera poder saber, né? Uma consulta de especialista gira em torno de 250, 300 reais. Eu sei que às vezes a veterinária vai na minha filha, chamam por causa das gatinhas lá, e talvez não chegue a isso, mas muito próximo disso. Sei valores não, mas foi 150, 180. Se for um veterinário... O bairro também vai em função de bairro, né? Sim, também. E que nem a gente aqui, tudo aqui é mais caro. O pessoal pensa que eu moro no Oscar Freire. É verdade, aqui essa região é tudo mais caro. Mas São Vicente é assim, né? Não, é mesmo, é bairro, ele é fogo. Legal, mas esses produtores independentes tem que incentivá-los mesmo, né? Sim, quanto mais, melhor. Agora vem uma pergunta aí que eu sei que você vai buscar um monte de coisa para me responder. E a manutenção para manter esses pets com as despesas de alimentação, medicamentos, produtos de higiene, de limpeza, como é que faz? Tem doação, tem campanha? Olha, para os meus, né? Hoje os meus, né? Que são todos, como eu disse, né? A maioria é resgatado, só o Pierre que não. Em casa, a gente se ajuda, né? E eu não tenho ajuda de ninguém, não. É tudo comigo mesmo. Quando eu posso ajudar também, a gente tem... As próprias protetoras entre si se autoajudam. E nós temos alguns grupos, inclusive eu participo de alguns grupos, né? Por exemplo, o Portal Santista em Santos, que ajuda muito nós, que somos protetoras aqui em São Vicente. Qual é essa de Santos? Esse é o Portal Santista. Pessoal incrível também. Muito gente... Pensa no pessoal que faz bondade, são eles. Que legal. E tem aí um grupo de WhatsApp, onde, por exemplo, surgiu um caso, né? Aí precisa, por exemplo... Se socorrem, vou dizer assim. Exato. Assim se que a gente vai se ajudando dessa forma. E quando são casos mais extremos, né? Aí geralmente eu faço uma rifa. Eu tenho pessoal que apoia, assim, a lanchonete e tal, me dá um combo. Ou quem trabalha com algum produto me dá. E as empresas do ramo te ajudam? Tem algumas coisas disso? Indústria de alimentos, qualquer coisa? Não temos. Eu acho que é uma boa oportunidade aqui. Eu pedi para os meus amigos que estão aí, vamos mandar algumas coisas e tal, ou pelo menos, se quiser mandar alguma coisa para nós, fazemos um sorteio, uma rifa aqui, ajuda aí, divulga a empresa. Tem produto aí, manda, a gente coloca aqui, faz isso, sei lá, inventa um jeitinho de... É sempre bom, porque a gente vai divulgando, né? E dentro do pessoal, a gente vai divulgando. Existem feiras, as feirinhas, né? Então, todas essas coisas podem ser, todos esses patrocinadores podem ser divulgados, que são muitas pessoas. Porque né? tem muita coisa que eu sei que, embora esse mercado é muito grande, cresceu muito, eu digo aqui e repito, há quase 50 anos que eu estou nele, não deixou de crescer um único ano. E alguns anos, 2 dígitos. Exato. Eu tenho um amigo da Progato, ele é lá da divisa com o Uruguai ou Argentina. Ele tira uma... não é bem, é uma areia marítima, vamos dizer, que mistura com pouco, ele tira do mar algumas coisas para fazer a higiene do gato.
A higiene do gato é Olha, feito com isso daí. Ele, aquela ele produz isso daí tudo. E é bem diferenciado, porque é como sílica que vem de um lado para cá. Sim. Ele tem lá isso bacana, está sempre nas feiras e tal. Até eu vou arrumar. Muito bom, Eduardo, eu vou gente. dar um jeitinho de contatar ele, que eu quero fazer uma entrevista com ele lá Isso na é fronteira super também. importante. E mostrar, porque tem pessoas que não conhecem. Então, de repente, manda aqui pra a gente sorteia para pessoas, Isso. ou faz uma rifa, talvez, como você está Toda dizendo. ajuda, na que é uma verdade, boa é ideia. super bem-vinda, né? Porque, Então, assim, porque precisa, essa manutenção não é brincadeira. Não é. As vacinas, a própria castração, né? olha, dentro das ONGs mesmo, né? Algumas ONGs, algumas pouquíssimas, né? Às vezes recebem alguma ajuda, né, do governo, mas são bem poucas. Isso quando não atrasa pagamento, elas acabam, né, contando com o que não tem. Então, geralmente, quem ajuda é realmente a sociedade mesmo. Então, no nosso caso, a gente se ajuda assim, até com remédios, porque às vezes o Pierre usou um remédio e para ele não vai servir mais. Então a gente doa uma para outra, porque existem muitos cães que têm essa necessidade, são cardiopatas, são diabéticos, que estão nesses abrigos. Eu vejo assim, num primeiro momento, embora eu tenha sugerido isso, que para algumas empresas vai dizer, pô, mas você está lá na Baixada, o mundo é pequeno. Pô, a gente tem aqui uma população humana de mais de 1 milhão, somando todos esses municípios aqui da Sim. Baixada, Santos aqui e tal, e hoje fala-se, está estimado, 1,8 cães por lar. Você imagina a freguesia como é Opa, grande, né? é E eu verdade. digo sempre aqui, quando você resgata um animal, falei para as pessoas, ajude as pessoas que estão resgatando, porque na hora que você resgata, você cura, é um futuro cliente seu. Exatamente. A gente fala, é o consumidor, né? É ele que consome. isso. É o cliente que vai comprar, mas ele é que vai consumir. Então, depois ele vai ter vacina, ele vai ter medicamento, vai comprar alimento e produto de higiene. Então, poder ajudar. Isso Eu é não sei, muito eu vou importante. insistir um pouquinho com alguns amigos, patrocinadores maravilhosos que eu tenho aí, que me ajudam, e para eles falarem, manda produtinho aqui para mim, para sortear, muito legal, tal, gente, vamos isso é fazer uma campanha. importantíssimo, Eu muito. acho que ajuda bastante, e nós vamos contribuindo aí para esse mercado mesmo, né? E é Porque- importante porque, assim, essa parte realmente dos custos, né? Muitas vezes alguns cães acabam até precisando de tendo algumas complicações e por conta de não ter, Sim, né, os valores, eles acabam indo a óbito sim. por não ter condição. E assim, é importante a gente destacar, eu sei que a Ômega de Santos, ela trabalha com descontos para quem é protetor. Então, se precisa fazer um raio-x, eles dão um desconto, que é a doutora Carol, o doutor Bruno Roque, né? Então, eles têm isso. Que bacana. E fora isso, que nem a ONG Patinhas que Brilham em Santos, eles fazem um trabalho Pois muito bacana. esse pessoal é um pessoal que a gente também precisa trazer, mesmo que eles não venham para ser entrevistados, Mas eu tenho manda o certeza nome, que manda venham. tudo, a gente vai divulgar para isso e O tal. pessoal da OCB está fazendo vacinação para o pessoal de Santos, vacina V10, antirrábica, Olha aí. consultas, totalmente gratuito. Olha aí, Né? que Então bacana. é muito legal para a população realmente de baixa renda, né? Então, mas é uma ajuda muito grande, porque às vezes é o que a gente sempre fala disso. Fazer feirinha é muito bacana, mas a gente tem que pensar no pós-feira, Sei. né? Porque o pós-feira é que depois dá algum problema. Se você não tiver uma estrutura para você ajudar aquela pessoa também, que às vezes, né, que não tem tanta condição, porque nem sempre todo mundo vai ter uma condição para adotar, né? É aquilo que tem que ser a posse responsável acima de tudo. Isso. Porque o Thiago falou. E aí dá o abandono, o pior é isso, né? Aquelas coisas tristes que a gente vê de parar carro no meio da estrada, jogar o animalzinho O fora. pessoal da OCB mesmo fez e do Portal Santista, que também a Luciana Simões, que trabalha com o pessoal do Instituto Viva Bicho, do Viva Bicho Instituto Eliseu, em Santos. Eles tiveram casos assim do pessoal adotar o cão, né, pequeno, filhote, e agora devolver. Então, assim, gente, isso é super importante quando você for fazer uma adoção, porque a gente precisa ter essa consciência, porque o animal, ele também tem sentimentos, isso pode desencadear uma série de doenças nesse animal, principalmente psicológica, né? Porque eles têm isso, né? Só que as pessoas acham que o animal, ele é simplesmente Animal. algo. Algo, né? Algo. E não é, né? E a contribuição que os animais, vários,
tem dado às pessoas, da saúde das Nossa, pessoas. eu sou É, uma dessas pessoas. Eu, não, que eu falo que Não, é verdade. o animal de suporte. Na verdade, suporte. Né, nós não somos suporte para eles, eles é que são para a gente. Ainda ontem nós falamos disso, eu comentei que há muitos anos que eu conheço a questão da ecoterapia, né? Que fazem o judo. E os cãezinhos, quantas pessoas que ajudam, se as pessoas de mais idade têm uma companhia em casa, parece que não, mas melhoram a saúde do animal e das pessoas também, né? E com certeza, tira a gente, as pessoas de depressão. De depressão. Né? De E depressão. assim, de graça, né, gente? De graça. E de graça, não tem remédio melhor do que isso. Mas né? muito legal isso aí. Eu vou me investir um pouquinho nisso, vou pedir algumas ajudas. Se tiver depois, eu vou comunicando. Você já está convidado para 2 entrevistas depois, né? Vai ter que vir. Obrigada. Não, é bom, sabe, porque quem conhece que tem o animal, fatalmente tem muito mais recurso para fazer questionamentos do que eu que não estou com animal no momento. Então, você diz, vai ter vem aí um médico, isso, o meu aconteceu isso, tá assim, tá assado. Eu não tenho animal para falar isso, já tive, como eu contei para você. Tivemos situações que ficaram e tal. Inclusive, a gente teve a Mel, ela estava muito doentinha, não andava direito, um monte de coisa, e que foi entrevistado aqui, o doutor Alex, que cuidava dela, e nós chegamos um dia de precisar sacrificar, né? Foi triste. Mas não tinha jeito. Ela estava sofrendo mais, infelizmente, ainda para o animal, que também o sentimento é igual, você vai fazer para o humano, mas não teve jeito. A gente nem viu. E ele foi muito. O doutor Alex é um cara maravilhoso. Ele fica, quarta-feira está no rodízio, né, doutor? Eu falo para ele, ele é muito legal, muito meu amigo. Tem um comportamento, ele abraça as pessoas para dentro da clínica, o animal e os donos também, é de um carinho muito grande. Mas legal, eu vou investir um pouquinho nisso, pedir alguma ajuda, e quando eu conseguir, vamos juntos, você me dá uma mão para os outros lugares se tiver, o que puder fazer, com certeza, você pode melhorar tudo isso, né? E você é feliz com essa dedicação aos pets? Nossa, eu acho para mim hoje, né, sem demagogia alguma, mas eu acho que eu sou muito feliz, né? Com meus filhos de patas, porque agradeço a Deus todos os dias pela vidinha deles, né? Porque, na verdade, eles me completam, né? Minha galera, eu falo, né? O tempo inteiro que me acompanha no Instagram, no Facebook, vê o tanto que eu posto. Acho que tem muito mais deles do que de mim mesma. Mas eles, eu falo que o animal ele não pede nada em troca. Então, independente de como você chega em casa depois de um dia de trabalho, vale falar que eu também levo todos os meus animais para trabalhar comigo todos os dias. Então, assim, ele já tem contato. Eu acho importante isso dentro da educação, que as crianças tenham esse contato. Você leva na escola? Eu levo todos. Todos? Olha aí que bacana. E os alunos? Nossa, eles amam, eles amam cada um deles. Você vê, é uma maneira, como eu digo, de talvez tem até, me permita, se eu estiver falando uma coisa, me corrija. Pode encontrar até algumas pessoas, alguns alunos que têm alguma deficiência qualquer, que ele se anima com aquilo, que é às vezes um pouco de timidez, mas quando os outros estão brincando, ele também brinca, vai se soltando com isso. É isso mesmo que acontece? É isso, porque inclusive, né, os autistas, né? Porque as crianças autistas, às vezes, a gente tem crianças na escola que têm medo. Eles se assustam com qualquer movimento. Então, assim, até com eles a gente faz um trabalho bem tranquilo, de olhar de longe, até eles conseguirem tocar. E vão se superando, né? Com isso, o animal ajuda. Você sabe que em frente aqui, onde eu moro aqui, tem onde a esquina ali, que foi a Casa da Guarda, já aí. Sim, o Matheus Alvarez, né? Eu não sei, tem um monte de autistas ali, né? Ali eu sei que uma clínica. É uma clínica, né? Então os alunos ficam lá, o pessoal brincando, e todo dia nós estamos lá parados para estacionar. O cara falou, não, tem às vezes até 10 da noite. Tem jovens que ficam até 10 da noite lá. E eu estava com um vizinho, que nós fomos lá para o centro, e ele falou, não, já dá vaga, se o pessoal está chegando, eles vieram buscar os filhos e tal, e eles vêm, mas é bem movimentado. Muito bacana. E a ecoterapia, né, que nós falamos na parte do autismo, assim, é sensacional. E aqui em São Vicente nós temos uma ecoterapia que quem não conheceu, eu vivo falando sobre ele, que é o Couto, ali a ecoterapia Cafarnaum.
Se vocês procurarem aí no Instagram, vocês vão encontrar. É aqui em São Vicente? Aqui em São Vicente. A história dele é linda de vida, porque ele tem isso por conta do filho dele, que Quero visitar um dia, eu vou lá fazer uma visita. Pode, Sabe por quê? sim. É o que eu disse a você, né, ontem, já falei aqui algumas vezes, mas nós conversamos, vou repetir. Eu fui até a trabalho, eu fui a uma feira nos Estados Unidos que me surpreendeu essa feira, eu já falei, você repetiu. Lá eles não ligam muito para esses estandes vultuosos. Sim. Não, um tapete, como eu te disse, difere um stand do outro. E quando eu entrei na feira, tinha um único stand grande que me surpreendeu. E era um rancho. Que coisa linda, fui ver. Era um rancho do Texas, que o Texas tem. Era de cavalo. Nossa, eu me encantei com ver aquilo. Porque eles lá nos Estados Unidos, pelo menos foi o que eu percebi e senti nessa feira, eles têm o animal, o cavalo, o equino, vamos chamar assim, como animal de companhia também. Sim. E a ecoterapia é animal de companhia que vem. Isso com um monte de superações que acontecem para as pessoas. Gente. Eu vi isso lá. Então, muita gente procurando os cavalos, querendo saber. E tinham lá, tipo de um clube, que as pessoas ficavam sócias do clube, podiam frequentar. Um negócio fantástico. E muito equipamento para isso. Quer dizer, era uma feira pet, Global Expo Pet, mas com material de cavalo lá dentro. Olá. Você vê? Então, eu quero visitar, não que a gente vai no pet, mas vamos com isso tomar cuidado de incluí-los em algumas coisas que a gente possa fazer aqui. E é tão lindo o trabalho dele, ele não tem apoio nenhum. E você falou que ele fez pelo filho. Pelo filho. Olha que coisa Pelo linda. filho. A história dele é muito linda. E agora eu vi que ele tá numa crescente tão bacana lá. E os cavalos dele são maravilhosos, assim, e são alguns, acho que são até de maus tratos e tudo. Então, as meninas que estudam psicologia, neuro, tudo mais, elas estão vindo estudar aqui com ele, sabe, fazer estágio e tudo mais. Então, vale muito a pena vocês conhecerem o trabalho do Couto. É lindo. E, assim, eu acho que São Vicente precisa conhecer, porque até então a gente tinha uma ecoterapia aqui, que era gratuita pela prefeitura, que era no Horto, só que o Horto, né, ele tá fechado, né, o Horto fechou, e aí nós ficamos sem essa ecoterapia. Então, muita gente não sabe que existe ali, naquele mesmo cantinho, como se quem vai para o Horto, a ecoterapia Cafarnaum, que é do Couto, que ele é um ex-policial. A história dele é muito linda, gente, só vocês conhecendo, ele conta isso, e agora ele está fazendo um trabalho também em hospitais, em UTIs, ele tem uma mini cabra, um mini pônei, e ele está indo fazer, assim, essas visitas que estão sendo, assim, super importantes. São duas coisas no Exército que eles prezam muito e cuidam muito, a cavalaria, que são os animais, e o canil, né? Sim. O canil da polícia e tal. Eu tive contato bastante com o canil, cheguei a fornecer o canil em São Paulo da Polícia Militar, pela empresa que eu trabalhava, tinha contato com o pessoal lá que cuidava dos cães, e os cães são trabalho, né? Eles, inclusive, aposentam. Eles têm um período que eles aposentam, não podem trabalhar mais. E eu falo da cavalaria, o meu sogro, ele jovem, ele serviu em Pirassununga na cavalaria do Exército. E ele não conseguia dar baixa. Por quê? Era um sapateiro que se tornou industrial depois. E ele trabalhava no Exército, na selaria do Exército. Então ele ajudava, ele consertava reis, então não davam alta para ele. Esse cara é bom, fica aí. Ficou 3 anos servindo. Meu Deus, e assim né? A gente geralmente vai segurando quem é não, bom. Quem é bom. E ele, mas o cara, ele foi para servir o Exército 1 ano, ficou quase 3 lá que ficou, porque ele trabalhava na selaria. Não, você fica aí, você não pode. Ele evitava outros tipos de serviço que os outros tiravam, mas ele trabalhava na selaria, então o pessoal queria deixar o arreio mais bonito, costura aqui, conserta ali e assim por diante. Então a cavalaria, nós temos aqui o batalhão de cavalaria também, né? Lindíssimo, né? Assim. E é muito legal, a cavalaria é muito bacana e é bonito, inclusive, quando eles saem, aqueles animais, e o pessoal de cavalaria, os animais são fantásticos, né? Sim, maravilhosos. Muito legal, mas muito bom, então eu queria que você falasse assim um pouco mais, eu acho que está sendo um papo bem gostoso, mas a gente pode juntar força aí nessa hora, né? Eu quero me prevalecer
de alguns contatos que eu estou tendo, eu digo me prevalecer mesmo, que isso reforça o meu trabalho, mas também me dá a oportunidade de contribuir um pouco mais, não só no podcast, mas nas pessoas que estão vindo, me dando oportunidade. Esse é o meu objetivo, né? Outro dia eu falei com o professor Issa da Ancrivep, falei, eu acho que estou contribuindo um pouco para o mercado. Ele falou, o senhor está fazendo muito, né? Porque quando eu comecei aqui, a ideia inicial era fazer o que eu gosto, era fazer um podcast de varejo, de técnicas de atendimento e tal, que eu já publiquei livros disso, tanto na área de material de construção, dei muito treinamento nessa área, e estou sentindo uma falta danada, né? Eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem, eu gosto de fazer palestras e tudo, né? Porque muitas das coisas eu aprendi na prática. Né? E na prática a teoria é outra, você reforça. Né? Você reforça, entendeu? Eu aprendi muito desde cedo, trabalhei desde cedo e tal. E eu tenho situações, eu conto às vezes algumas coisas para os alunos, eu contava, digo, vocês não encontram escrito isso em livro nenhum. O que eu estou contando são práticas que eu tive e escola da própria vida, que a vida me ensinou a fazer determinadas coisas. Então, no ramo pet é a mesma coisa, sabe? Tem muita gente aí fora que tem situações que eles aprenderam na convivência com os animais. Porque o livrinho é bacana, orienta, tudo certo, mas você não segue aquilo à risca. Você tem situações que mudam tal, né? Não, mas é legal. Verdade mesmo. Legal. Mas é muito gostoso e tal. Agora, eu vou fazer questão de... Eu tirei do seu... A gente já está indo um pouquinho mais aí, mais uns minutos, terminando. Mas eu deixei para o final para comentar uma coisa de uma frase que eu tirei quando você me mandou um pequeno currículo. Eu distanciei, só quis deixar para o final. Ela estava no começo aqui, mas eu acho que isso vai servir de exemplo para um monte de gente. Você foi muito feliz nessa sua frase que você colocou. E eu vou lê-la agora. Tá. Adotar um pet não é apenas um ato de amor. É um ato de se permitir ser amado. Olha que coisa profunda isso. Né? E a gente recebe uma fidelidade. A fidelidade do animal é impressionante, né? O que ele faz. Então, você foi muito feliz nessa frase que você colocou, está usando aí no seu currículo e tal, que eu fiz questão, até vou mostrar para você. Eu deixei para o final para colocar, para eu não me esquecer. Né, que eu preparo, eu acho que não tem segredo nenhum preparar. De todos os podcasts, eu monto aqui no meu PowerPoint e vou marcando tudo direitinho, porque eu guardo isso como lembrança. Eu quero saber depois com quem que eu falei, isso me ajuda a preparar outros. Então, essa frase, para mim, é tão bacana que eu vou repetir. Adotar um pet não é apenas um ato de amor, é um ato de se permitir ser amado. Gravem bem isso, que vale a pena. Essa tal. Então, eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer bastante a sua disposição. Fizemos meio a toque de caixa, mas tenho certeza que quando a gente gosta do que faz, as coisas acontecem. E eu tenho certeza que foi hoje uma entrevista muito gostosa. Nós vamos poder estar juntos mais vezes. Quero um dia ir lá conhecer sua escola também. Por favor. Ir lá. Vou passar para eles, assim que eu voltar, eu vou passar esse podcast para eles poderem assistir lá, porque eles amam. E também conversar com os que são mais velhinhos um pouco. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu brinco muito que eu fui jornaleiro e eu também sou jornalista. Aí, eu vendi jornal na rua e de moleque, comecei a trabalhar com 12 para 13 anos de idade, que eu precisava. Lembro do primeiro pagamento. Isso ninguém esquece. Um cara que foi muito legal comigo, o seu Augusto Nascimento Castro, e era um jornal lá que, até quando eu casei, eles noticiaram meu casamento na comarca lá, que foi, eu já estava muitos anos fora de lá. Mas... Por isso, porque você deve ter jovens, eu não sei a escola particular, mas também tem jovens de menos favorecidos que estão lá. Então, às vezes, chega lá, o que eu te falei, eu me prontifiquei a dar um pulo, conversar um pouquinho com eles, principalmente na idade, pode tomar mais velhinha de 12, 13, sigam a vida, cuidado com o que tem pela frente. Eu comecei cedo, o trabalho dignifica a gente consegue, é duro, você quebra a cara, já recomecei várias vezes. A capacidade de recomeçar, acho que é um negócio muito importante. Isso é muito bom. Porque se cair na primeira e não levantar, filha, não tem jeito. Esse é muito importante. Eu faço parte também de uma
uma comunidade da igreja que eu frequento também, que nós tínhamos um programa e nós precisamos voltar. Agora você falando sobre isso, e a gente já tinha falado sobre essa possibilidade da volta, que era feito com jovens, né? Para que era lá na escola, né? Uma vez a gente chamava Preparar, né? E esse projeto tinha o intuito de preparar esses jovens para o primeiro emprego. E nós levávamos profissionais que já passaram, né, de áreas diferenciadas e também pessoas que tinham histórias impactantes para que eles pudessem entender, né, a responsabilidade daquele momento para frente que eles teriam, né? Então é importante isso, né? Seria importante, se a gente for voltar com esse projeto, já está convidado para palestrar para essa galera aí, porque acho que é importante. Você vê, essa questão de PET, eu tenho amigos, inclusive, que começaram a preparar pessoas para fazer banho, para fazer tosa e tal, porque o mercado está aí, para quem quer dizer, olha, só fica quem sem trabalhar, quem quer. Exato. Trabalho tem. Desculpa, eu às vezes me aborreço com determinadas coisas. Exatamente. Eu sou até irrelevante, não tomo conhecimento. Acho que é um pouco, não sei se é ignorância da minha parte. Um dia eu cheguei na porta do supermercado que eu vou sempre, um cara bem apessoado, boa tarde, o senhor podia dar uma palavrinha com o senhor? Falando bem, eu fiquei olhando para a cara dele. O senhor poderia me dar uma ajuda? Tal? Eu falei, assim, eu vou comprar uma flanelinha, um litro d'água, você vai limpar para-brisa aí e tal, você vai ganhar um dinheirinho. Tá? Não quis. Então tá bom, Mônica, muito obrigado de coração de você ter agradeço. vindo, tá? E pode se despedir. Por favor, dá o like aí que nós precisamos ter o número de pessoas que estão assistindo e se inscrevam no meu canal que a gente vai apresentar muita coisa. Exatamente. Pode fazer as suas despedidas. Muito obrigado. Bom, quero agradecer muito, né? Me senti super honrada e foi um convite que me fez muito feliz, né? No mesmo meu aniversário, que eu falei. No dia seguinte do aniversário. Dia 14, recebi esse presente, porque poder falar daquilo que a gente se entregue, do que a gente ama, gente, dentro de um programa desse aqui, de um podcast desse, não tem preço. Né? Quando a gente vem falar de amor, quando a gente vem falar de empatia, de ajuda, né? E quando alguém, né? Que nem o professor está se colocando, né? Deixando aberto esse espaço maravilhoso para que a gente possa falar de uma causa que não tem voz. E agora ele vem aqui dar esta voz, né? Para a causa. Nossa, quem está feliz somos nós e eles, então, muito mais. Então, a gratidão aqui hoje é minha. Eu é que me sinto honrada, os animais é que tem que se sentem honrados com esse momento, com esse espaço que o senhor está fazendo, né? Por todos nós. Agradeço também, né? O Di, que fez essa ponte maravilhosa. Maravilhoso, aí, né? O Di é um querido, né? Ele já me conhece de muito tempo, né? Os animais aí, né? Eu já vi os dele, ele já passou por todos os meus, mas eu quero deixar aqui também um abraço muito especial e pedir para que todas as minhas amigas protetoras vão lá, segue aqui, né? Vamos acompanhar esse canal, vamos fazer isso crescer, isso arrastar essas fronteiras aí, porque é assim, é sobre isso, é desse tipo de programa que a gente precisa para que a causa, né, ganhe mais peso, né? Nós já ganhamos um espaço bem bacana, mas nós precisamos de mais espaço e esse aqui é perfeito. Então, dá o like, entra aqui, se inscreve no canal, tá bom? E se puderem aí, indiquem para os amigos de vocês. E eu quero agradecer aqui todas as ONGs, meus amigos, né, de Santos, ONG OCB, doutora Ana Veg, porque a doutora Ana Vieira também é uma maravilhosa nessa área também. A mãe dela faz mantinhas, que me ajudou muito na época no Rio Grande do Sul. Dona Maria, ela fez as mantinhas e nós mandamos, a doutora Ana mandou medicamentos e a gente conseguiu, assim, mandar muita coisa lá para o Rio Grande do Sul. Aliás, um beijo para a galera do Rio Grande do Sul, que eu ainda tenho esse contato. Deise, enfim, todo mundo que está lá ainda lutando, porque essa causa foi um pouco esquecida lá, né? Porque naquele momento estava em alta, mas agora em baixa e nesse frio, então a gente precisa ter esse olhar também para lá. E agradecer todos os médicos que cuidam dos meus filhos, né? Que eu falo que é o doutor Luiz Henrique Guimarães, o meu beijo carinhoso para ele, meu anjo na terra, doutor Bruno Roque, doutora Pati Veig, que é Reiki, que é a minha veterinária aqui em São Vicente, enfim,
todas as pessoas, né, doutora Nathalie, que é do Mitra, enfim, tem uma infinidade de pessoas assim. Eu quero só agradecer a Deus, né, por permitir esse momento, porque sem Deus a gente não é nada. Então, assim, quero agradecer muito, muito, muito essa honra de estar aqui hoje sentada ao seu lado, falando sobre essa causa que eu tanto amo. Eu acho que você é muito feliz em criar as coisas, assim como você diz, o adotar o pet é questão de amor. Você me deu uma coisa que me deixou muito feliz agora, que eu estou dando voz às coisas. Muito feliz essa sua expressão. Muito obrigado. Então, quem quer saber? Estou dando voz a esse mercado. Pronto. Muito obrigado a todos que nos web espectadores, como diz o diretor. Mais uma vez, muito obrigado. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui de novo, às 18 horas, se Deus quiser. Muito obrigado e boa noite. Tchau. Boa noite, gente.